A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te dar um dia, uma semana, um mês, um ano de vitórias em nome de Jesus. O Senhor me trouxe uma palavra, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu quero aqui compartilhar com vocês. A palavra do Senhor se encontra no livro de Josué, no capítulo 9, e a palavra ela começa assim: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, eles usaram também de astúcia. Olha só, a palavra do Senhor diz que ali, naquele tempo, Josué, ele foi o sucessor de Moisés, né? Só que Moisés, ele era um homem muito calmo, muito tranquilo. Moisés, ele era uma pessoa de oração. Josué já era de guerra. Só que nem por isso Deus não usava ele, muito pelo contrário. Todas as batalhas, claro que teve uma ou outra que não, mas a grande maioria, né, das batalhas que Josué entrava, Deus dava ali a vitória. Deus dava aquela batalha para aquele povo, né? E a palavra do Senhor diz que diante daquele povo de Gibeão, diante de tantas vitórias que os gibeonitas escutaram, o que eles pensaram? Bom, ao invés de, porque tem gente assim, né? Que ao invés de saber que não está ganhando ou saber que não tem, chegar e agir com sinceridade, vai agir com falsidade, né? Tem gente que é como a gente vê nos semáforos pedindo, nas portas de farmácia, nos supermercados. A gente vê claramente que ali não tem nada a ver de revelação. Você vê que a pessoa está pedindo aquilo para usar drogas. Claro que tem uns ou outros que pedem para você comprar um pacote de bala, jujuba, essas coisas que eles vendem no semáforo. Mas a grande maioria, a gente vê que é para trocar por droga. Aí eles vêm com aquele papo: é porque eu não tô trabalhando, é porque o meu filho tá passando, tem que tomar um remédio. Vem com aquele papinho, sabe? Que a gente já sabe. Só que o problema não é o problema não é a pessoa pedir. O problema é ela usar de mentira para conseguir alguma coisa, né? E ali aquele povo, ele fez isso. Tanto é que o verso 4 fala que eles usaram de astúcia. Eles mentiram, eles tentaram e conseguiram enganar a Josué e aquele povo. Porque olha o que a palavra diz. Eles também usaram de astúcia. Se fingiram embaixadores, tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Olha só, eles foram lá e ao invés de chegarem e falarem assim: a gente sabe que a gente é fraco, é um povo que vocês vão conseguir nos vencer, então a gente quer unir as nossas forças, né? Não, eles foram lá e usaram de mentira. Quem já viu, acredito que muita gente já viu a história daquele rapaz, ele até morreu esses tempos agora, de cirrose, um rapaz que ele se passou por filho do dono da Gol, nos anos 90, acredito que foi nos anos 90 ou 2000, assim, bem no comecinho, bem no começo, sabe, dos anos 2000, assim, acredito que foi isso. Não era como é hoje em dia a internet, né? Tudo que a gente quer saber, a gente joga no Google, a gente joga no YouTube, qualquer plataforma, e você consegue descobrir, né? Então, aquele homem eles fizeram mais ou menos como aquele homem. Ele tinha
ali uma influência muito grande, né? Ele sabia falar muito bem, aquele homem. Ele vai lá, se finge passar por um filho de dono de uma companhia aérea. Ele consegue, já tinha emprestado, sai com mulheres famosas, anda com pessoas famosas, sendo uma pessoa comum. Tem até um filme, não sei se vocês já viram. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele homem, ele poderia usar tudo aquilo que ele sabia para fazer o bem. Só que ele preferia usar tudo aquilo que ele sabia para fazer o mal. E ele morreu, eu acredito que ele não tinha nem 50 anos. Por quê? Porque a gente só colhe o que a gente planta. Todas as vezes que a gente engana pessoas, todas as vezes que a pessoa é necessária enganar alguém para conquistar alguma coisa ou para conseguir alguma coisa, já é errado. Porque tudo aquilo que começa errado vai terminar errado, né? Tudo aquilo que começa certo, o final é com certeza o certo. Mas tudo aquilo que começa errado, ele vai ser errado. Então aquele povo foi lá, eles pegaram as piores roupas, pegaram os piores sapatos, pegaram ali comida embolorada, né, comida estragada, como a palavra diz, vinho em recipientes velhos, para dar a entender que eles estavam vindo de um lugar muito longe, mas na verdade eles eram vizinhos do povo de Israel. Olha só, quando a gente não consulta a Deus antes, né, de certas coisas, mesmo a pessoa sendo muito usada por Deus, mesmo sendo uma pessoa que busca muito a Deus, quando essa pessoa ela não consulta o Senhor antes, essa pessoa vai ser enganada. Mesmo porque isso não tem nada a ver. Ah, mas fulano não é tão usado por Deus, por que Deus não falou? Deus fala quando a gente pergunta. Deus não é intrometido, né? Então aqui a palavra diz isso. A palavra do Senhor diz que eles foram lá, fizeram tudo isso. Verso 6 fala assim, ó. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a Josué e aqueles homens, né, de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Eles falaram assim, a gente veio de um lugar muito distante, faz aqui um pacto com a gente, faz aqui um concerto, né, um concerto, um pacto, um trato, faz aqui com a gente. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhes Josué, quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa do nome do Senhor teu Deus, olha só, tem pessoas que vão usar inclusive o nome de Deus para dizer que coisas que na verdade não é verdade. Tem pessoas que vai usar o nome de Deus para dizer assim diz o Senhor e não vai ser Deus dizendo. É a pessoa querendo o ego, é a pessoa querendo a fama, muitas das vezes a pessoa querendo ali se passar por alguma coisa, né? E na verdade não é Deus. Por quê? Porque aqueles homens podiam simplesmente chegar e falar assim, ó, a gente é vizinho de vocês, a gente tá vendo tudo que vocês estão fazendo, com que o Deus de vocês tá fazendo através da vida de vocês. Nós não somos um povo tão forte e nós queremos que você faça um pacto com a gente. A gente quer ser aliado de vocês. Aí eles falaram assim, ó. E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Olha só. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom,
e a Gog, rei de Baasa. E a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente, olha só a mentira, das nossas casas para a nossa provisão. No dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Olha só, eles foram lá, ao invés de... Por que eu tô falando tudo isso? Porque existem pessoas que o próprio Deus, ele vai colocar essa pessoa na prova, né? Por alguma coisa que ela fez, por alguma coisa que ela não fez, né? Às vezes o Senhor pediu para ela fazer alguma coisa e ela não fez, ou alguma coisa que ela fez que não agradava ao Senhor, por algum motivo, para aprender de alguma forma, porque só quem sabe as respostas de tudo é o Senhor, né? Então, tem momentos que o próprio Deus, o próprio Senhor, coloca essa pessoa numa prova. E se eu e você, ou qualquer outra pessoa que seja, a gente tente tirar essa pessoa da prova, a gente está sem a gente falar, né? Se a gente não orar antes, não pedir discernimento para Deus, a gente vai estar tirando a pessoa da prova que foi Deus quem colocou. Então o que Deus entende? Se essa pessoa está na prova e você está tirando ela, então você vai passar na prova junto com ela para você aprender. Eu já vi relatos, testemunhos de pessoas, de servos de Deus, os pastores usados por Deus, falando que aconteceram isso. Que Deus colocou a pessoa na prova e ela foi lá por misericórdia, né? Mas sem antes orar a Deus. Foi lá e quis tirar a pessoa da prova e ela também passou uma prova muito grande. Por quê? Porque quem está em treinamento, ainda mais com Deus, não pode ser tirado. Aquele povo, eles podiam ter falado assim, ó, tá, tudo bem, a gente vai fazer aqui a gente vai orar a Deus, vamos consultar o Senhor e a gente já vem aqui falar para vocês. Ao invés disso, não. Ao invés deles irem lá e orarem, jejuarem, né? Porque quando eles iam para a guerra, antes de tudo, eles consultavam a Deus. Senhor, é da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a vitória? É da tua vontade? Vai dar tudo certo? Eles oravam, eles jejuavam, eles ofereciam holocaustos a Deus. E aqui, ao invés deles fazerem a mesma coisa, eles foram lá e ficaram com pena, vamos falar a palavra comum, né? Ficaram ali com pena e não falaram nada. E não buscaram ao Senhor. Muito pelo contrário. Eles foram lá e escutaram o que aqueles homens falaram e fizeram um pacto com aqueles homens. Porque olha o que fala o verso 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Eles foram lá e quando fala que tomaram da sua provisão, é que eles decidiram o que era para fazer. Não, a gente tá vendo, tá, então vamos ajudar, vamos fazer um pacto com eles. Ao invés de eles irem lá, por quê? Porque eles agiram conforme eram os olhos que eles estavam vendo, era o que eles estavam escutando. Porque como o início fala, aquele povo, eles foram lá, pegaram roupas velhas, eles eram vizinhos do povo de Israel. Eles pegaram roupas velhas, pão embolorado,
sapato velho, vinho velho, para fingir, para parecer que eles tinham vindo de um lugar muito longe, como eles falaram. Não, quando a gente saiu de casa, o pão estava quente. Tinha acabado de fazer o pão. E na verdade era tudo mentira. Na verdade, eles não apenas quiseram, mas eles conseguiram enganar o povo de Deus. Às vezes a gente, muitas das vezes, nem tanto por orgulho, nem por achar, nem por confiar em si, mas às vezes por olhar para o acontecimento, né? Para ver aquilo ali e já ir lá. É como você, ao escutar um relato de alguém, de relacionamento, e você escutar somente uma versão e você já ir lá e já dar o seu parecer. Toda história tem duas versões, né? Ainda mais se for de relacionamento. Quando a gente vai lá e dá o nosso parecer sem escutar os dois lados, depois pode ser que a gente se arrependa, né? E às vezes é tarde demais. Então tem momentos que a gente não tem que falar nada. Tem momentos que a gente tem que parar, orar, pedir o discernimento para Deus. Porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Aquele povo, ao invés de fazerem isso, eles foram lá e agiram da maneira deles. Ao invés deles irem lá e se ajoelharem e pedirem ali o discernimento para Deus, eles foram lá e fizeram a vontade deles, quiseram ajudar da maneira deles, achando que estava tudo certo, achando que estavam agradando a Deus, mas na verdade eles estavam sendo enganados. Porque olha o que a palavra diz, ó. Verso 15: e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, fez um pacto com eles. Josué foi lá, não ouviu a voz de Deus, não buscou ali o discernimento do Senhor e fez ali um pacto com aquele povo, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Verso 16: e sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem pacto, olha só, digamos assim, a colheita veio rápido. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só. Foi como eu usei o exemplo daquele homem. Ele tinha tudo para ser uma pessoa muito bem sucedida. Porque se ele conseguiu enganar artistas, pessoas influentes com muito dinheiro, com muito entendimento, ele conseguiria enganar qualquer outro tipo de pessoa. Ele fez várias coisas, mas ele poderia ter usado todo aquele entendimento, aquela inteligência para as coisas boas, mas ele preferiu usar para coisas ruins. E todas as vezes que a gente usa a nossa inteligência, sabedoria, né, aquilo que Deus nos ensina ou nos permite aprender para as coisas ruins, a colheita vai ser ruim. Porque eles podiam muito bem ter chegado, como eu falei, mas eles preferiram enganar. E aqui no verso 16 falam isso. No verso 17 fala assim: porque partindo os filhos de Israel, chegaram em suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Olha só, eles foram lá, quiseram ali matar
não pôde, depois que eles descobriram ali, né, que tinham sido enganados, eles quiseram ali acabar com aquele povo, mas eles não puderam. Por quê? Porque eles tinham feito já um pacto por Deus ali, né? Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Não foi qualquer homem que foi iludido. Não foi qualquer pessoa que foi enganada. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Josué falou assim: por que vocês mentiram? Vocês podiam ter chego e ter falado a verdade. Vocês podiam ter chego, mas como eu falei, tem pessoas que elas preferem mentir, achando que vai se sair melhor, achando que vai conseguir melhor, achando que vai conseguir ser mais ajudado, digamos assim, né? Mentindo do que falando a verdade. Aí no 23 fala assim, ó: agora, pois, olha só, tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo aquilo que a gente planta de errado, a gente colhe de errado. Às vezes a pessoa, ela planta coisas ruins e espera a colheita boa. Às vezes ela faz tudo errado e quando escuta: olha, você vai vencer, vai dar tudo certo. Aí a pessoa fala: glória a Deus, aleluia. Só que fez tudo de errado. E às vezes Deus não faz porque Deus é justo. Aí a pessoa ainda fica murmurando contra Deus. Mas às vezes esquece que foi ela mesma que causou isso. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor, o teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Tá vendo? Se eles fossem lá, fossem sinceros, chegassem e falassem assim: ó, a gente é vizinho de vocês, a gente está sabendo de tudo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Tem gente que ela vai mentir, vai fazer as coisas erradas, e ao invés dela chegar com sinceridade, às vezes pode ser que ela minta, pode ser que ela invente uma história. Porque aqui esse povo, eles só viraram malditos, como a palavra diz, que ali Josué fala, que eles se tornaram malditos justamente por isso. Pelo erro que eles cometeram e não assumiram, pela mentira que eles fizeram, pela enganação que eles enganaram ali o povo. Você tá entendendo? Por isso que ele falou isso. Aí o povo falou assim: agora a gente tá na mão de vocês. Vai fazer o quê? O que vocês decidirem tá tudo certo. Faça aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor. Até o dia de hoje,
no lugar que escolhesse. Tem gente que às vezes vai fazer coisas, vai tomar vão ter atitudes, vão tomar opiniões, vão fazer situações que vai mexer demais com o futuro, vai comprometer demais o futuro dela. Existem atitudes, existem coisas, existem palavras, existem ações que às vezes é melhor a pessoa parar, orar, pedir discernimento para Deus. Porque tudo que a gente for fazer, nós temos que pedir ali, consultar ao Senhor. Nós temos que consultar a Deus. Porque às vezes aquilo que parece ser de Deus não é. Às vezes aquilo que parece ser bom demais, na verdade, não é bom demais. Vem com uma surpresinha. E às vezes não é tão boa. Então, nós é que temos que tomar, cuidado. Nós é que servimos a Deus, que temos que olhar e falar assim, peraí. Isso aqui eu vou orar para ver se é de Deus mesmo. Para ver se é da vontade de Deus que eu aceite, que eu receba, que eu faça. Esse dia eu tava vendo um vídeo no YouTube de uma mulher que ela faz feitiços. Olha só, pra mim não falar o português, claro, né? Tem coisa que se a gente fala é cortado. E ela estava falando ali que pessoas compravam bonecas, olha só, pessoas encomendavam, digamos assim, né? Porque ela fazia boneca, tudo. Encomendavam bonecas, presentes dela. Ela enfeitiçava a boneca, o presente ali que fosse, com várias coisas. E essas pessoas que compravam esses presentes era para dar para outras. Aí o apresentador falou assim, mas era para quê? O porquê que você enfeitiçava? Ela falou assim, é para chegar na casa da pessoa e acabar com aquela família. E na grande maioria era para derrotar a família. Não era para outra coisa. Na grande maioria das vezes, aquelas bonecas que a gente fazia, que enfeitiçava, era justamente para isso. Aí ela ainda falou assim, ó, engraçado, a gente a pessoa dava a boneca ia ali, porque tinha um espírito maligno ali usando aquela boneca, destruía aquela casa, e a pessoa que recebeu o presente não atinava que o problema tinha sido depois que ela recebeu aquele presente. A própria pessoa que ali fazia esses trabalhos, ela falou isso. Às vezes, você tem que prestar atenção até no presente que você recebe. Ah, mas é de uma pessoa boa. Mas ora a Deus antes. Antes de levar para tua casa, antes de dar para o teu filho, antes de você comer, antes de você beber. Tem gente que vai para lugares que ali ela se alimenta, ela não ora. E não é só agradecendo o alimento a Deus. É pedindo para Deus tirar se tem alguma coisa que foi oferecida, se tem alguma coisa ali que está sendo, que foi preparado para o teu mal. Tem gente que só ora, Senhor, obrigado pelo alimento. Não. Às vezes você está num restaurante que você não sabe quem foi que fez a comida, você não sabe o que aquela pessoa serve, você não sabe o que aquela pessoa fez. A mesma coisa quando você vai num supermercado. Quando você chega na sua casa, você tem que trazer o seu alimento, você tem que ir ali orar, repreender o mal, agradecer a Deus por Deus ter permitido com que você comprasse, mas também orar pedindo para Deus repreender se tiver algum mal. Se alguma mercadoria aqui foi consagrada a algum demônio, o Senhor repreenda. Porque a gente não sabe. O mundo do jeito que está hoje em dia, ninguém sabe.
Eles foram enganados, aquele povo era um povo de Deus, era um povo que tudo que eles faziam, eles oravam a Deus antes. Deus ia lá, dava vitória, Deus abençoava a vida deles. Mas por um descuido, por olhar para aquele povo com misericórdia, digamos assim, por não pedir a Deus o discernimento. Então, nós temos que ser do mesmo jeito. Ah, fulano quer me dar alguma coisa? Espera aí, eu vou orar antes. Senhor, a tua vontade é do teu querer, é da vontade do Senhor. Vai me trazer bênção, vai ser bom para mim, para minha casa. Porque o inimigo tá doidinho para destruir. Como ele já vem destruindo, é o que ele quer, é o que ele ama fazer. Destruir famílias. Deus quem criou a união. Deus quem criou ali o casal para ser uma família. E o inimigo, ele quer destruir. Então é nós que temos que ter o cuidado. Como a palavra disse, por mais que aquele povo foi amaldiçoado, mas eles causaram um mal ali, naquele lugar. Porque eles falaram assim, agora a gente não vai poder fazer o que a gente queria fazer. Porque aquele povo ainda usou do nome de Deus para parecer que eram... A gente vê muito isso. Pessoas que vêm com jeitinho de coitado, de coitada. Às vezes vem machucado, vem com, sabe, uma situação muito precária. E você olha com seus olhos normais. A gente olha porque a gente é normal, né? A gente é natural. A gente é de carne, né? A gente olha e fala, poxa, que triste, né? Coitado, coitada, por que disso? Aí a pessoa vai com aquele papinho de, ai, é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo. E se a gente não pede o discernimento para Deus, é complicado. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando a Deus. Por isso que nós temos que estar sempre adorando e buscando a Deus. Sabe? Buscando discernimento, buscando entendimento da palavra. Para coisas ruins, para coisas que vão afetar o nosso futuro, não nos afete. Não nos traga mal. Que Deus possa ter te abençoado. Que em nome de Jesus essa palavra possa ter tocado no teu coração, te fortalecido, te dado graça. Porque eu tenho certeza que Deus falou no teu coração assim como Ele falou no meu. Que você possa cada dia mais entender o querer de Deus. O querer de Deus é o melhor para mim e para você. O querer de Deus é que a gente vença todos os dias da nossa vida. Deus não tem prazer em nos ver caídos. Deus não tem prazer em nos ver perdendo. Muito pelo contrário. A vontade dele, como a palavra diz, é boa, perfeita e agradável. Fica com Deus, fica na paz e até mais com a próxima mensagem. A paz do Senhor Jesus Cristo.